Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Visualize e Creia. E esteja com a gente até o final dessa mensagem, que eu tenho certeza que se você tem sentido alguma das coisas que eu vou falar aqui, como cansaço, sobrecarga, desgaste mesmo emocional, às vezes físico até, com certeza você vai ter uma excelente reflexão juntos aqui para chegar numa decisão no final desse vídeo, né? De escolher a você mesmo. Porque muitas vezes o que tem causado isso em nós é justamente isso que eu já estou, né, trazendo como spoiler no início do vídeo, que é você deixar você mesmo para o final da lista, né? E quando isso acontece, de fato, eu vou estar falando com pessoas aqui cansadas, sobrecarregadas, exaustas, né? Com uma exaustão que não vai embora. E era essa pergunta que eu queria começar. Se você tem a sensação de que você já acorda cansada, já acorda preocupada, passa o dia resolvendo um monte de coisas de várias pessoas e de várias, né, de vários temas diferentes. E no final do dia tem a sensação de que você não fez nem metade do que você precisava ter feito. É assim que você se sente? Você tem passado por isso? Então, com certeza, fica até o final, porque esse vídeo é para você, é uma reflexão importante. E se você não estava parando nem para ver um vídeo, então faça isso por você, pela sua saúde mental, pela sua vida, para que você possa ter esses minutos de reflexão e ver o que está acontecendo. Será que é tão normal mesmo ficar tão cansada? Será que é tão normal a gente se sentir tão exausta? Eu posso te garantir que não. Né? Não é assim, não é para isso que nós fomos criados por Deus, não é assim que a gente vai viver o melhor do nosso potencial, e não é assim que a gente vai conseguir também se manter vivendo, porque uma hora a conta chega. Né? Todo mundo que se coloca num limite muito grande, né, de fazer demais, de não parar para descansar, uma hora a conta chega. Isso não tem a ver com parar tudo, tá, gente? Eu sou completamente contra essa história de que, né, o ócio vai ser bom. Não, não é sobre isso. Você vai entender o que eu tô falando à medida que eu vou, né, trazendo mais pontos aqui para você refletir. Talvez você pense que todo o problema do seu cansaço é falta de organização. Tenho certeza que o primeiro sintoma de quando a gente está cansado é pensar e se culpar. Ah, eu preciso me organizar melhor. E aí você começa a fazer lista do que você precisa fazer, você começa a fazer lista, você gasta mais tempo fazendo lista do que fazendo as coisas, né? A maioria das vezes não é essa falta de organização que tem causado esse cansaço. A sobrecarga, às vezes, ela não é por uma quantidade de tarefas exageradas apenas, né? Ela nasce da forma como a gente tem feito as coisas, do excesso de decisões que a gente tem se permitido tomar todos os dias, né? A quantidade de decisões, pequenas decisões, escolhas que a gente tem colocado para nós mesmos fazermos, né? O excesso de responsabilidade que a gente assume e, principalmente, que é a cerejinha do bolo, porque tem gente que tem tudo isso que eu falei e está bem, emocionalmente falando, mas a expectativa que a gente coloca em cima daquilo que a gente vai fazer e em cima de nós mesmos, isso é o ponto que tem causado ali uma diferença em pessoas que conseguem lidar bem com pressão, com a vida como ela é hoje, corrida, e pessoas que estão literalmente adoecendo, sem perceber, porque a gente não percebe, né? O estresse, ele é tão alto que você não percebe quando você está no auge dele. Normalmente, os sintomas do estresse, né, mais graves, eles vêm, palpitações e tudo mais, depois do período de estresse, de sobrecarga. Não é interessante? É igual quando alguém perde um ente querido. Normalmente o que se comenta é que o luto ele vem semanas depois. Quando você perde, você fica meio que, né, você tá com aquela sobrecarga em você e você não se permite sentir. O seu corpo, o seu organismo até tem uma autodefesa. Mas depois de um tempo, vem tudo à tona. Aí você chora, aí você sente nas pequenas coisas do dia a dia, num pão que você comprou na padaria, você lembra da pessoa. É assim também com o estresse físico e emocional que o cansaço tem feito em nós. Nós não sentimos quando nós estamos no pico. Talvez alguém muito sensível possa perceber. Um familiar seu que é muito próximo, uma terapeuta que te acompanha. Mas não é tão fácil, né? A pessoa começa a sentir todos os sintomas de desgaste altíssimo, só que ela não percebe, porque hoje em dia esses desgastes eles estão meio que banalizados. Então, na sociedade, quando a gente fala que a gente está com dor de cabeça várias vezes por dia, seguidas, quando você começa a ter problema de sono,
né? Existem alguns aspectos que começam a se repetir que você não percebe. Você tem vontade de chorar quando alguma coisa acontece, você já não consegue mais lidar com as situações que antes você lidava. Aquela vontade de sumir do mundo, sabe? Tudo isso. Isso são indícios de que você chegou no seu limite. Na verdade, você até passou um pouquinho, né? E dali para frente só vai piorar se você não tomar uma atitude e parar para se avaliar, descansar e realmente repensar como as coisas podem ser feitas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, enfim. Hoje eu quero conversar com você sobre os principais motivos que fazem a gente chegar nesse nível que eu falei aqui, que provavelmente você, se está nesse vídeo, chegou e está passando por isso agora, né? O primeiro ponto, que às vezes a gente não quer admitir, eu falo por mim, né? Eu preciso ser chamada atenção para perceber que eu estou querendo ser excelente em tudo, né? Quem me fala isso? Minha terapeuta, meu esposo. Quando eu começo a exagerar, as preocupações começam a fugir de um limite normal, né? A gente vive tentando ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a mais empreendedora, a filha perfeita, uma amiga que também não erra, não quebra né? Combinou, vai estar lá. E ainda colocar todas as outras coisas, né? Vida espiritual, vida emocional, saúde, também junto. E só existe uma verdade que é muito difícil da gente aceitar, mas que é necessária nesse início de processo de mudança. Não é possível a gente dar 100% para tudo o tempo todo. Quando eu comecei a trabalhar com mentoria no digital, foi quando eu tive o primeiro alerta sobre isso. Eu entendi claramente, eu não vou conseguir ser a profissional que alcança as metas no digital, que são tão difíceis, a melhor mãe em casa, a melhor dona da casa, a melhor tudo em todos os lugares. Não dá. Ninguém consegue. A gente acha, porque a gente tem hoje uma visão do Instagram muito deturpada da vida das pessoas, mas sempre que a pessoa está colocando foco em uma área, existem outras áreas que estão ali em stand-by. E é assim que a vida vai reagindo. É como muita gente usa, né, a questão dos pratos. Você tá com todos os pratos na mão, tem hora que você tem que girar um, tem hora que você tem que girar outro, mas não, se você girar todos os pratos, você cai todos no chão. Só que existem pratos, que é uma coisa que a gente aprende também ao longo da vida, que se caírem no chão, vão quebrar. Então, eles são os pratos mais importantes. E normalmente, posso te falar, são os pratos que a gente deixa mais profundo, que é o prato do relacionamento, do casamento, que é o prato dos filhos, que é o prato da família, da casa. Esses pratos, quando eles quebram, eles realmente não voltam atrás. Por isso que existem relacionamentos entre pais e filhos quebrados há anos, que não se falam. Por isso que existem casamentos que se chegam ao fim e são rompidos, porque são pratos que, quando eles caem nas nossas mãos, nós não conseguimos recuperar, porque não diz respeito somente a nós, diz respeito ao outro. Olha que perigoso, né? E um trabalho você consegue recuperar. Uma dívida você consegue lá na frente pagar. Mas essas questões mais familiares e de casa, nós não conseguimos restaurar se a gente estiver desatento por muito tempo. Então, quando a gente tenta ser perfeito em tudo, a gente não vai conseguir. A gente precisa estabelecer. Para mim, funciona muito bem assim. Eu e meu esposo, a gente tem esse combinado de definir prioridades momentâneas. Poxa, agora eu preciso dar um gás no trabalho. Então, eu vou trabalhar um pouco além do que eu gostaria até. Mas é por um período, porque eu tô começando uma empresa nova, porque eu tô conquistando. Ou agora eu vou dar uma atenção maior para minha casa. Porque agora nós mudamos de cidade, falando aí exemplos nossos. Eu preciso estruturar a vida das crianças nessa nova cidade. Isso vai exigir mais de mim, uma nova casa, um novo formato. Moramos em apartamento, saímos de casa. Tínhamos uma funcionária que nos apoiava, não temos mais. Onde está o momento que você está vivendo agora? Você precisa pôr mais atenção. Só você pode fazer isso por você, né? Você pode até pedir ajuda de alguém muito próximo, como eu falei, seu esposo, alguém mais próximo que te conheça, né? Mas, em geral, a gente precisa tomar essa decisão. Aonde eu vou colocar foco? E não é que eu vou viver com aquele foco, tá, gente? Mas é porque tem que ser realista. Eu não consigo ser 100% em diversas áreas. Então, poxa, nessa agora é a área que eu estou dando 100%. Você ter consciência disso te ajuda até
no ponto 2 que eu vou falar, que é o motivo que tem gerado muito cansaço e desgaste em todos nós, que é você saber assumir responsabilidades que são suas e não dos outros. Que coisa difícil. E posso falar, todo mundo acha que não faz isso. Todo mundo aponta pro outro. Nossa, aquela pessoa, olha só, tá se preocupando com a mãe, se preocupando com o pai, se preocupando com os filhos, preocupando com tudo. Gente, nós fazemos isso o tempo todo sem perceber. Sabe quando a gente percebe? Na hora que eu falei no início do vídeo, quando a conta chega. Antes de continuar nesse ponto, porque é fundamental, eu quero pedir para você que não segue aqui o nosso canal Visualize e Creia, coloca ali o seu dedinho para se inscrever no canal, para você seguir e receber todos os nossos conteúdos. Sempre tem conteúdo novo, sempre nessa linha de reflexão, de formação e de ação prática. O que eu gosto aqui é de trazer ferramentas para que você possa identificar o problema e ter pelo menos um respiro para lidar com este problema e sair de onde você está para um lugar muito melhor. Esse é o objetivo do nosso canal. Todas as mensagens são voltadas para isso, para esse entendimento e para essa evolução, para que você atinja o seu próximo nível. Então, fica com a gente até o final, mas não deixa de seguir o canal, de curtir também e de comentar, né, trazer um comentário daquilo que agregou para você. Continuando sobre esse ponto das responsabilidades que não são nossas, a gente faz isso o tempo todo mundo faz, a gente não percebe. Normalmente, quando a gente olha muito isso para outras pessoas, é porque a gente está esquecendo de nós. A gente está olhando para os outros, achando que os outros são errados, que estão se preocupando com tudo, e quando você vai olhar, esse é um dos maiores motivos de sobrecarga. Por exemplo, como eu falei, vamos pensar em foco? Se o teu foco, você escolheu que é a tua família por um tempo, né? Depois você talvez tenha que retomar o mercado de trabalho, mas hoje você está em casa, cuidando da casa, cuidando do marido, dos filhos, que é um mega trabalho, né? Um baita de um trabalho. O problema é que esse trabalho não tem reconhecimento, ele não tem visibilidade, ele não agrega um salário a cada bônus, né? Não, enfim. Mas não é a questão desse vídeo, não é sobre isso. Mas esse é um dos grandes motivos de sobrecarga. Se esse é o seu foco, por que você vai se preocupar com o carro? Por que você está se preocupando com a promoção do seu esposo? Por que você está se preocupando com outras coisas que não são a demanda prioridade no momento? Responsabilidades que outra pessoa vai ter que assumir. Que agora você não dá conta, agora eu tô cuidando da casa. Agora eu não posso assumir outras responsabilidades. Eu não posso abraçar um outro problema da minha família. Porque eu estabeleci uma prioridade, eu preciso concluir aqui esse trabalho, porque senão, primeiro, eu vou ficar com aquela sensação de frustração, de que eu nunca tô sendo boa para minha casa, mas é porque eu tô abrindo várias janelas que não são essa. Ah, eu quero ser a pessoa mais proativa na igreja, eu quero ser a pessoa mais... Não dá, existem limites. Quando a gente começa a entender isso, fica mais prática a vida. Porque você para de querer abraçar tudo. Às vezes você tá fazendo coisas que seu marido pode fazer. Porque afinal, se você assumiu a casa, ele assumiu outras questões. Então ele pode fazer a gestão financeira, ele pode fazer a gestão de acompanhar como estão as finanças da casa, de estudar sobre isso. Às vezes você tá cuidando da casa, mas assim, seus filhos eles já têm idade para aprender a fazer algumas coisas. Uma coisa que eu ouvi de uma educadora que eu gosto bastante, a Ivana, ela disse assim, uma pergunta que fizeram para ela, como que você trabalha a autoestima de uma criança? Ela falou, a melhor forma de trabalhar a autoestima de uma criança é dar formas dela se sentir útil. Ajudar na casa, guardar meinha, tirar os pratos da mesa. Quando a criança começa a fazer isso dentro de casa, depois ela vai fazer isso em outros ambientes. Ela começa a se sentir útil, ela vê que ela está ali fazendo parte de um sistema familiar. E aí isso nasce nela uma autoestima. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente evita que nossos filhos participem das coisas e a gente está se sobrecarregando. Outra coisa que ela ensina também, vou trazer aqui como um spoiler para mães, né, ou pais, é o que nos sobrecarrega das questões com filhos. Já parou para pensar? Se você tem um bebê que depende totalmente de você, ele tem 6 meses, você tem que fazer a mamadeira dele, você tem que colocar ele para dormir, isso não te sobrecarrega, isso te deixa cansada, mas não sobrecarrega. Porque você sabe que se você não fizer, não tem quem faça. Ele é totalmente dependente seu. Você tá fazendo aquilo que você precisa fazer. Então você fica cansada, mas não sobrecarregada. É um cansaço que você consegue lidar com ele. Não causa um desgaste emocional, é só um cansaço físico. Na hora que você dormir, você tá nova.
Qual que é a diferença disso? É quando a gente tem um filho que já está em idade, por exemplo, de guardar as roupas, já está em idade de pegar a própria toalha antes de tomar banho, já está com idade de fazer o próprio TT, já está com idade de fazer um omelete quando está com fome. Mas como ele não sabe fazer nada disso porque a gente não ensina, na hora que precisa fazer isso, ele pede nossa ajuda. E aí onde está o nosso desgaste de fazer algo que alguém poderia já estar fazendo? Um dia que seu marido está mais calmo, por exemplo, no final de semana, ele pode ajudar na louça. Mas aí naquele dia você tem que lavar a louça também, mesmo assim. Então isso te causa um desgaste emocional que você nem percebe. Você vai acumulando, é como engolir sapo, você vai engolindo. Por quê? Teu marido naquele dia não tá trabalhando. Naquele dia ele poderia assumir até fazer a refeição, o jantar. Porque ele tá mais relaxado. Essa divisão que eu tô falando, tá, gente? Não sei se isso é compatível com a sua realidade. Mas eu tive que pôr um exemplo aqui para ficar mais fácil. Toda vez que a gente faz algo que alguém poderia estar fazendo e a gente assume aquilo daquela pessoa, isso causa um desgaste emocional. Por quê? Se eu tô arrumando os brinquedos dos meus filhos, mas eles brincaram, eles poderiam arrumar, eu faço aquilo com raiva, eu faço aquilo com desgosto, eu faço aquilo de um lugar ruim, não de um lugar de tranquilidade. Aquilo vai se somando a outras milhares de coisinhas que eu estou fazendo pelos outros, mas que eles poderiam estar fazendo por eles mesmos, porque eles não são um bebezinho de 6 meses que eu falei antes. Olha que interessante. A gente tem que parar uma hora e listar, não só homem, não só mulheres, homens e mulheres, o que eu tô fazendo que vai além da minha necessidade. Tem marido que vai fazer compras no mercado e não suporta. Mas se a divisão em casa é que ele tá trabalhando e você tá em casa, o que custa de pedir pela internet e trazerem a compra em casa e não fazer o coitado ficar 2 horas no mercado? Se ele gosta, ok, mas se é uma coisa ruim pra ele, você tá entendendo a divisão de tarefas? Porque isso vai trazer sobrecarga emocional pra ele também. Ele não suporta. E às vezes ele tá lá fazendo aquilo que ele não gosta e que não precisa. Substitui. Nesse de não precisar, tanto a gente pode entregar o que é função do outro para o outro, quanto a gente pode também delegar e tornar mais prática a nossa vida. Difícil, né? Mas eu vou tentar concluir. Nesse de delegar para o outro, que pode assumir, são nossos filhos, esposos, às vezes um chefe que tem que assumir reuniões mais importantes, mas tá colocando você no fogo, divisão melhor de papéis, entendeu? Uma atividade muito simples que você está fazendo na sua área, mas tem uma estagiária que poderia estar fazendo isso, você teria que rever os papéis e funções. Olha aonde vai. Então, existem pessoas hoje no cenário que você vive que poderiam assumir coisas que você está fazendo. Isso está te causando sobrecarga mental e emocional, pode ter certeza. Primeira coisa que você tem que ajustar é isso. A responsabilidade que você assumiu do outro. Porque isso está te causando raiva. Você faz, mas você faz com raiva. E isso tá indo pra dentro de você e ninguém nem tá vendo. Segundo ponto. Se não tem outra pessoa para fazer, porque é uma atividade que, enfim, não dá para também, né, terceirizar, então quem pode fazer por nós? Como eu posso tornar isso mais fácil? Vamos lá. A gente tem que começar a pensar dentro do que a gente tem hoje, quais são as facilidades que a gente pode colocar que vão nos custar menos. Como eu falei, fazer uma compra online, eu acho que é uma solução para todas as famílias. Ah, eu gosto de escolher minhas maçãs, então continua indo. Você vai gastar 2 horas do seu dia, você vai ficar estressado, você vai ficar em pé. Você vai, às vezes, comprar coisa que não precisava comprar, porque na internet você consegue avaliar a tua lista e fazer a tua lista. E até analisar preços, né? Porque você olha com mais calma todos os leites. Você consegue olhar todas as opções de leite na internet, escolher a melhor. Ali, às vezes, no tete a tete, você não consegue ter essa visão. Essa é uma opinião minha, mas é uma coisa prática que você consegue ganhar 2 horas na semana. E hoje em dia, tempo é muito importante. E o descanso, né? Porque às vezes esse horário que você tá fazendo essa compra rápida na internet pedindo para entregar, é um horário que você tá descansando, aquele horário que você fala que você não tem. Ah, não tenho tempo para mim. Poxa, então tenta achar esses tempos. É disso que eu tô falando. Como que a gente consegue ter um tempo pro casamento, pro marido? Esse é desafiador. Mas a gente precisa quebrar a cabeça e falar, como que a gente vai ter um tempo só nosso? Será que alguém não pode ficar com as crianças? Será que a gente não pode combinar de final de semana? Um final de semana a gente fica com uma criança, um amiguinho, e no outro, alguém fica ali 3 horinhas com aquele amiguinho pra gente almoçar juntos, fora. Eu não sei o que é, mas tudo isso sem ser pensado e sem ser moldado tá causando uma sobrecarga em você, porque você tá assumindo coisas demais e que não são suas, que são dos outros, que os outros poderiam estar fazendo. É como o dono de empresa que vive cansado. Por quê? Porque a equipe dele não assume o que tem que assumir. E aí, como é difícil cobrar, treinar, a pessoa continua assumindo um monte de coisa e vive cansada. Eu falo isso porque nós, né, temos todo
um histórico de empreender há mais de 10 anos, tendo negócios, tendo equipes grandes, e isso acontece muito. A gente conseguiu colocar isso em prática de assim, eu não vou fazer, então eu preciso ou contratar alguém para treinar, ou contratar alguém que já tem experiência, mas se eu não vou fazer, então eu vou atrás da solução. E nós, na nossa vida, a gente tem que fazer isso no nosso trabalho. Eu não vou fazer. Então, como é que eu vou fazer? Se eu não posso assumir isso. Na nossa casa, eu não vou fazer isso. Então, como que a gente pode fazer? Vai ter uma funcionária que vai vir aqui a cada 15 dias dar uma ajuda? Cada um mês? Todo mundo da casa vai ajudar a fazer a comida da semana. A gente vai preparar isso no final de semana e vai ter tudo pronto durante a semana. Para ninguém reclamar. Tá com fome? Vai lá, tira um potinho da geladeira, coloca no micro-ondas. E aí você tem uma autonomia para todo mundo. Dessa forma, fica mais leve. A gente consegue devolver para quem a gente ama o amor, não a raiva, o desgaste, aquelas palavras atravessadas, aquela falta de paciência, que é desse acúmulo. Esse acúmulo ele tem um preço, que a gente não quer ver, mas ele vem em doses homeopáticas. Isso se traduz muito num excesso de controle. Quando a gente começa a falar, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou entrar, não vou acompanhar, o mundo começa a se adequar a nós. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Porque eu gosto de dar exemplos práticos. Quem acompanha os nossos vídeos aqui sabe disso. Mas eu tive um momento da minha vida onde eu estava nesse cansaço, nesse estresse, nessa sobrecarga que eu estou falando. Então eu sei exatamente o que você está sentindo. É como se toda a responsabilidade, né, do outro viesse para nós. E assim, você não consegue sair desse peso. E quando você chega nesse estado de staff total, você começa a meio que agir nem aí pra nada. E foi ali que eu vou dar um exemplo bem básico, mas tenta colocar na sua vida isso. Desde que meus filhos começaram a fazer aula de xadrez, eu vou junto com eles na aula, porque o mais novo, de 6 anos, ele entrava e falava que não ia ficar se eu não ficasse. E como eu não queria desmotivar o mais velho, porque se eu tiro o mais novo da sala, o mais velho também não ia querer ficar. Então é uma confusão interna ali familiar. E eu falei, tá bom, não me custa nada ficar aqui 1 hora dentro da sala de xadrez acompanhando. Só que um dia eu tava muito cansada, estressada, e se eu entrasse lá, acho que eu ia chorar. Ia ter um surto no meio da aula de xadrez. E aí eu falei pra eles assim, muito direta: eu não vou entrar com vocês. Na verdade, eu até falei que ia ter que responder umas coisas no celular e depois eu entrava. Primeiro eu respondia assim. Passou 15 minutos da aula iniciada, não entrei. Aí eles vieram pra fora, arranjaram uma desculpinha lá pra pegar um copo d'água. E eu falei, eu não vou entrar mais. E aí teve uma certa resistência do mais novo, como eu já imaginava, mas ele entrou porque eu me mantive firme. E aí o mais velho voltou. E eles assistiram a aula toda assim. Então, quando a gente tá num estado de cansaço, a gente consegue ser direta como a gente deveria ser na nossa vida todo o tempo. Eu não vou ficar 1 hora por semana aí dentro porque não é aula para mim. Vocês precisam estar ali, vocês precisam aprender a lidar com isso. E às vezes a gente faz isso na nossa vida, gente. Às vezes a gente entra num comitê do trabalho, vou dar um exemplo, que não tem nada a ver com o que a gente quer, um assunto nada a ver, que ninguém queria entrar, e você entra. Só pra ser boazinha da história, eu vou fazer parte desse. E você não quer, você não tem propósito pra estar ali, aquele tempo vai fazer falta na sua agenda na semana, porque 1 hora hoje em dia, gente, isso que a gente tem que começar a medir, que é muito sério. O nosso tempo vale muito. Então, vontade até de chorar de falar isso, porque eu converso com pessoas e o maior problema delas tá onde? Na má gestão do tempo. A gente subestima o tempo e a gente se superestima. A gente acha que a gente é herói e vai fazer um monte de coisa em pouco tempo e a gente subestima o tempo que a gente leva pra fazer as coisas. Lino, vem cá. O Lino, às vezes, ele participa, tá? Se você não viu nenhum vídeo do canal, o Lino é o nosso cachorrinho. Vem cá, Lino. Eu tenho que fazer um carinho nele pra ele voltar aqui a colaborar com o silêncio. Isso é muito sério que eu tô falando. E eu quero que você preste atenção. Como a gente superestima a nossa capacidade, subestima o tempo. Eu esses dias assisti uma live e o que eu mais tirei de importante dessa live, que era com uma especialista de gestão de tempo, ela falava assim, quando você monta a sua agenda, a sua semana, você fala assim, tá, 30 minutos pro almoço. Ela falou, mas e o tempo que você tem para preparar? E o tempo que você tem para lavar? Às vezes vai ser 1 hora e 20 que você vai usar de tempo de almoço. E você tá achando que em 30 minutos você tá almoçando. Eu vou pro trabalho. Tá, mas e o tempo que você tem pra escolher a roupa, trocar, descer, pegar o carro, sair, parar o carro, achar uma vaga? Então o trabalho não é aquele horário que você colocou, é mais.
tudo é um pouco mais, entende? E quando a gente faz a lista do que a gente faz na semana, a gente subestima o tempo. E superestima o que a gente é capaz de fazer dentro do tempo. Ah, hoje é o dia que eu lavo roupa. Você vai lavar, você vai secar, você vai guardar. Eu não sei o que é, mas assim, o processo todo a gente quer simplificar, mas a gente tá se enganando, achando que a gente dá mais conta do que a gente daria. É como eu aqui, vou gravar esse vídeo. Talvez esse vídeo tenha no mínimo 30 minutos ou menos do que isso. Eu vou pensar, tá, hoje eu reservei um tempo pra gravar o vídeo. 30 minutinhos eu consigo, 40 minutinhos. Pense o tempo pra, depois que esse vídeo acaba, gente, renderizar ele, gravar ele, criar uma capa pra ele, subir no YouTube. Gente, isso aí duplica o tempo por baixo. Entende? A gente às vezes vai falar assim, vou responder pessoas. Eu tenho muitas mensagens aqui aberto. Às vezes você fala que em 20 minutos você vai fazer, em 1 hora você levou para aquilo. Às vezes um banho deveria tá colocado lá 30 minutos, porque se permita tomar um banho, passar um creme no corpo. Entende? Fazer um algo a mais por você. Escolher um brinco bonito. Quer dizer, sem tempo você nem escolhe. Olha que sério isso. Cuidado com o tempo. Terceiro ponto que tem feito muitos de nós nos sobrecarregarmos, e tem a ver até com essa questão da gestão do tempo, que é não sabermos estabelecer limites. Ah, quem aí tem dificuldade para dizer não? Ixi, se você tem dificuldade de dizer não, com certeza você está com sintomas de cansaço, sobrecarga emocional, mental, mas até espiritual. Às vezes você não tem nem tempo de desabafar com Deus e renovar sua mente. A gente diz sim para coisas que a gente queria dizer não. Um convite para um churrasco que você não queria ir. Porque você tá, por exemplo, numa dieta super certinha. E você sabe que um churrasco vai te tirar da dieta. Às vezes até uma feijoada no final de semana na casa de um amigo. E você diz sim, mas a gente quer dizer não. Sabe, às vezes você diz sim para uma coisa que você quer dizer não. Porque às vezes só ficar em casa ou andar na esteira vai ser mais interessante, vai ter mais a ver com aquilo que você quer, com o teu propósito. A gente aceita compromissos por culpa do que os outros vão pensar, às vezes até do que a nossa própria família vai pensar. Sabe aquele dia de final de semana que você quer acordar e não pensar em nada porque você tá precisando, você tá cansada. Aí as crianças, o marido começam a agitar, vamos para uma quadra, vamos jogar. Só que aquele dia a sua cabeça não tá boa para isso. E aí você vai e fala, vamos, legal. Não vai dar certo. Vai se tornar uma sobrecarga. Porque era alguém que precisava descansar, que tá indo fazer mais uma coisa. Às vezes a gente responde mensagem de trabalho fora do horário. Quantas vezes a gente não faz isso? Não era necessário responder aquilo agora, não era necessário lidar com aquela questão agora. Mas como você foi lá e viu aquilo, você não consegue deixar para depois. Então toma cuidado, que horário que você vai gerir as coisas que você tem de trabalho. Eu hoje em dia tenho ajudado na gestão de Airbnb. E a gestão de Airbnb é 24 horas por dia, mas eu preciso 24 horas por dia estar conectado. Eu passei a ler algo e avaliar quando eu quero responder, quando eu quero tomar uma atitude com aquilo. No começo, eu passava o dia inteiro respondendo imediatamente, né, buscando soluções. Não, não, não. Agora eu posso até ter a informação, mas a atitude diante da informação é na hora que eu quiser, no momento que eu quiser e que eu estiver pronta para isso. Posso falar qual é o nosso problema? Meu e seu? A gente está disponível o tempo todo. A gente está disponível o tempo todo para tudo. Eu costumo brincar que até meu cachorro, nas fases da minha sobrecarga, estava tendo tempo demais para mim. Quando eu acordava de manhã, não era horário de passear com ele, mas ele ficava muito agitado em cima de mim. Eu falava, caramba, ele não quer descer. Vou ter que descer agora. Às vezes era 7 da manhã, 6 da manhã, eu tava descendo com o cachorro para ele fazer xixi. Para, gente! E você? Quando que a gente vai dar pra gente? Às vezes você tem uma amiga que você tá um tempão sem ver. Aí ela resolve que o encontro vai ser naquele lugar, naquele dia. E tá tudo ruim pra você. O dia é ruim, o horário é ruim. Quantas vezes eu já não atendi pessoas onde eu tava ali pra aconselhá-las e assim, era tudo péssimo pra mim. Ah, então eu não posso esse horário. Pode estar o horário? Aquele horário era péssimo pra mim. Aquele dia era ruim pra mim. E eu aceitava. Quando a gente começa a colocar não pros outros, a gente começa a dizer sim pra gente. Posso falar? Nosso organismo agradece. A gente vai parando de ser aquela pessoa que vai acumulando, sabe, mal-estar. A gente conhece pessoa que acumula mal-estar assim muito rápido. Muitas pessoas são assim.
quando param pra falar, não tem nada de bom pra falar, porque só tem coisa a reclamar. Porque disseram muito sim pros outros e pouco sim pra eles. E não vale a pena. Porque o teu sim pros outros, com esse mal-estar que tá gerando em você, é ruim. O outro vai ficar triste quando souber, quando perceber que tava te fazendo mal. Aprenda a dizer não. Esse é o ponto 3. Não assuma coisas que você não quer. Só porque você não tem essa capacidade. Comece a treinar. Cada sim que você vai dar pro outro, lembra que você tá dando um não pra você. Lembra que você tá deixando de fazer o que você queria. Começa a ter mais amor por você e mais esse ímpeto que você tem pelos outros por você mesmo. Falar, eu não estou afim. E aprender o que é bom pra você e o que não é. A gente tem muita dificuldade de tomar decisão também porque a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. Quais são suas prioridades no momento? Como eu falei, é família, é corpo, é cuidar da saúde. Então, tudo que fuja disso, eu vou ter que dizer não. Uma refeição gordurosa é não. Um encontro no horário que eu deveria estar com meus filhos é não. Entende? Um telefonema no horário que eu tô acompanhando meus filhos no tênis, onde eu tô ali com atenção para eles, onde eles estão olhando para mim, querendo que eu veja os movimentos, eu atender como muitas mães fazem, tá, gente? Eu não tô culpando ninguém, é por falta dessa reflexão, é querer dizer sim pra tudo. Eu tô no lugar do meu filho ali, onde eu deveria estar olhando pra ele. Então eu já disse um sim pro meu filho. Mas eu tô querendo trabalhar ao mesmo tempo. Então eu tô dizendo sim pro trabalho também. Então, peraí. Você precisa dizer não pra alguma coisa. Porque as duas coisas não vão ser... Ou você não vai estar fazendo bem a ligação ali do trabalho, ou teu filho vai olhar pra você no celular, como eu já vi várias mães várias vezes, e fazer uma cara triste, falando assim, minha mãe tá aqui, mas ela não tá nem aí pra mim. Minha mãe tá aqui, mas ela não tá... Eu não sou prioridade pra ela. Esse tempo que ela tirou não é pra mim. Ela tá fazendo coisa de trabalho. Eu já vi isso no rostinho de muitos filhos, nos lugares que eu vou com os meus filhos. E isso até me deixa mais preocupada e atenta com as minhas atitudes. Mais um ponto que nos causa sobrecarga: viver tentando provar o nosso valor. São pessoas que precisam ter reconhecimento. Então vai trabalhar mais, vai deixar a casa mais limpa, vai, sabe, estudar mais do que a média, vai ler mais livros todo o tempo que tiver livre, vai fazer mais, vai mostrar mais pro chefe, vai sempre encarar que descanso ou slow down, né, dar uma desacelerada é sinal de fracasso. Só que o seu valor, ele não pode ser definido pela performance que você tem. Porque senão são as pessoas depressivas. Quando baixa a performance, tá no momento que tá difícil da vida. E ela baixa a performance, acabou. A vida pra ela acabou. A vida pra ela acabou. É muito triste, mas é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. E o ponto 5 da sobrecarga e exaustão que pode estar causando isso em você. Falta de clareza. Não parece, gente, mas não ter um objetivo definido e claro causa muita confusão e causa sobrecarga da nossa mente. Sem clareza, eu começo a semana sem saber pra onde eu vou, sem saber o que eu tenho que fazer. E às vezes até eu deveria estar fazendo uma coisa importante que eu não tô fazendo, depois aquilo ali eu vou ter que fazer e vai me causar uma sobrecarga. Quem sabe o que quer fazer e onde quer chegar, consegue fazer exatamente os passos anteriores, dizer não para algumas coisas com mais tranquilidade. Consegue priorizar melhor o tempo. Ou seja, às vezes o que está faltando na sua vida não é nada daquilo que eu falei antes. É esse ponto inicial, a falta de propósito, falta de um objetivo. Se você não tem um objetivo, você aceita qualquer projeto. Você faz qualquer curso, você lê qualquer livro. Você vai em qualquer reunião. Você compartilha e aceita qualquer tipo de ideia. Você aceita o convite para um café qualquer. Né? Convite para um evento de final de semana, para um seminário, para um treinamento, eu não sei. Uma reunião de mulheres, de homens. Você aceita tudo. Porque você não tem um objetivo. Então você vive constantemente ocupada, sem necessariamente estar produtiva. Presta atenção. Ocupada. Tem gente que é super ocupada. Você liga para ele, ele tá fazendo 1000 coisas. Não tem resultados. Cadê teus frutos? Os frutos vão mostrar se o que a gente está fazendo é a semente certa para o objetivo que a gente tem. Você só vai atingir a próxima versão sua, você só vai avançar para um próximo nível se você tem clareza de onde você quer chegar. E aí toda a sua ocupação é intencional. Não basta dizer que você vive atarefada. Toda mulher e homem dizem e estão, de fato, muito atarefados nos dias de hoje. É um fato. Mas a clareza vai te eliminar o peso de fazer tudo isso, de ocupar tanto seu tempo, de ter a agenda tão corrida e não ter frutos.
Se incomode com a falta de frutos. Se incomode com a falta de frutos. Sexto ponto que tem tirado a gente de um estado de descanso para um estado de constante. Como é que eu posso falar? Quando você está constantemente alerta, o estado de constantemente estar alerta, né? O digital aumentou muito nosso senso de urgência. Então, o sexto ponto é o estado de alerta permanente, né? A gente está constantemente conectado. A gente recebe notificações pelo celular que deixam a gente assustada. Mensagens que aparentemente precisam ser respondidas. Grupos que a gente faz parte que estão sempre demandando alguma coisa. Instagram, você tem que ter ali uma presença ativa, já que você está lá, você tem que responder, você tem que interagir. Gente, isso é a coisa mais destrutiva dos dias de hoje, porque se a gente ficar 3 dias sem o celular, muito do nosso estresse vai baixar. É como se a gente não pudesse ter um momento de descanso. E aí, se você não tem nada disso que eu falei, o WhatsApp teu não tá muito cheio, tuas questões com clientes estavam tudo ok, ainda assim, essa ferramenta pode estar te causando um senso de comparação terrível que tá te fazendo mal. Você acorda, você ficaria feliz de ficar em casa, descansando. Mas aí você vê fulano na Toscana passeando, você vê o ciclano andando de bicicleta durante 2 horas, você vê o fulano que acordou e tomou um shot matinal, que você nem tem os ingredientes para fazer, mas você tem vontade. Nosso cérebro ele não foi criado para viver nesse constante senso de alerta. E aí, uma hora ele vai cobrar o preço, que eu tenho falado aqui sobre isso. Uma hora ele vai cobrar o preço. E aí você vai ter que parar tudo, fazer um detox total, né? Perceber que você tem que sair desse ciclo. E aí vai ser tudo radical. Aquelas pessoas que param, que abandonam o Instagram. Por quê? Porque não soube gerenciar de uma forma saudável. E não tô falando que é fácil, é muito difícil. Mas esse é o ponto final aqui. O sucesso seu, o crescimento seu sem equilíbrio, sem descanso, vai te cobrar um preço muito alto, que você não vai querer pagar, porque vai atingir a sua saúde, o seu bem-estar físico e mental, e até emocional. Então, se existe uma mensagem que eu queria deixar para você, né, nesse vídeo de hoje, nesse episódio de hoje, você não nasceu para sobreviver todos os dias. Você nasceu para liderar a sua vida com intencionalidade. Eu falo muito sobre isso. Intencionalidade. Tudo que você fizer e colocar na sua agenda para fazer essa semana precisa ser intencional com o objetivo que você tem de vida. Senão, não faz sentido. Arranca, tira, tira. Se você não pode ser a melhor cozinheira, congela, compra comida congelada, se vira, mas não queira assumir tudo. Ter a casa mais limpa, a mesa mais com pratos mais saudáveis e diversificados, o tempo para o marido para desfrutar do casamento, o tempo educativo com as crianças. Gente, quem consegue? Ninguém consegue. E ainda sendo um profissional, fazendo um monte de outras coisas. Né? Uma mente forte em nós, mais um posicionamento claro de alguém que sabe onde está indo, para onde quer chegar, e um plano estruturado. Para que tudo isso, né, essa mente forte, esse posicionamento se traduza num plano, que é um plano de ação. O que sai da minha vida hoje? E o que precisa entrar? É assim que eu quero terminar o vídeo de hoje. Com esse conselho, um presente, um tesouro para você. E para mim também. Mente forte, posicionamento claro de onde você quer chegar, de quem você é, o que você tem que dizer não. E um plano. Esse plano vai ser o que eu não vou mais fazer. O que eu preciso mudar? Pode até pôr 3 partes. O que eu não vou mais fazer? No meio, o que eu preciso mudar? Mas até coisas em você, tá? E o que eu posso agregar? Coisas que eu não tô fazendo, coisas que eu não tô, sabe? E talvez a pergunta mais importante de hoje seja: o que você continua carregando que já não deveria mais carregar? E quais são as decisões e pequenas escolhas que você tem que fazer todos os dias que poderiam já estar no modo automático? Para economizar energia, para trazer satisfação. Pense sobre isso, isso é muito sério.
Isso é muito sério, sabe? É uma decisão que você toma um dia, mas que vale pra semana toda, pro mês todo e te traz alívio. Poxa, quais são as roupas que eu vou ficar dentro de casa? Gente, isso aqui parece fútil. Quais são as roupas? No meu caso, eu escolhi uma blusa preta e uma calça jeans. Se eu quiser variar um pouco mais, eu mudo. Mas esse é o padrão para eu não ter que pensar. Vou estar arrumada, se tiver que descer, se tiver que interagir. Quando meu marido chega, meus filhos chegam, eu tô bem, né? Não tô com uma roupa de casa, não tô com roupa da academia ainda o dia todo. Essa é uma decisão que eu tomei, que eu sigo e que me tira e me libera tempo. Quais são as decisões pequenas que você deveria ter tomado já e não tomou ainda? Qual que é o dia da semana que você faz compra na sua casa? Qual que é o dia que você cozinha? Qual é o horário que vocês vão almoçar? São tantas pequenas coisas, né? Qual momento que você vai ter com Deus? São coisas que a gente precisa pensar pra gente não viver no automático sempre. E depois, um dia, tá com a sobrecarga que você não aguenta nem. Ai, nada aqui. E aí você tem que correr pra médico, pra farmácia. E é um número assustador de pessoas que estão presas em remédios, em tratamentos, para aliviar aquilo que nunca deveria ter acumulado. Que esse vídeo possa ter sido um start na sua vida, para uma mudança de mentalidade, onde você não vai mais acumular, sobrecarregar a sua vida. Você é muito importante, saiba disso. Você é muito importante, então se trate com essa importância. A tua agenda tem que refletir essa importância, os teus compromissos têm que refletir essa importância que você tem para você mesmo. E só assim você vai poder encontrar um lugar de descanso e um lugar de funcionalidade nesse mundo tão maluco que a gente vive. Mas que ele é bom, ele é bom. Quando a gente está em paz, a gente passa a enxergar ele de uma forma melhor. É isso que eu desejo para você. Que você faça um excelente dia.